Salve Maria, Igreja gloriosa, Pai do Senhor. Paz, Senhor. Vamos, na noite de hoje, ler o livro de Romanos, do capítulo 12. Mas antes de ler, eu gostaria de fazer algumas considerações sobre o livro de Romanos. Para a gente entender os livros da Bíblia, a gente tem que entender o seguinte: Roma é uma cidade que hoje existe lá na Itália, e Roma era o centro do império da época, o Império Romano. É como se fosse os Estados Unidos hoje. E lá tem uma igreja de Cristo, que ninguém sabe quem fundou, não foi Pedro, viu? O povo que é Pedro, mas não foi, porque quando Paulo manda a carta a Roma, não se refere a Pedro. E Paulo não tinha visitado essa igreja. E Paulo manda uma carta para as pessoas que não eram gentílicas, ou seja, não eram judeus. Um povo que era fora do império, fora do povo judeu. E quando ele manda essa carta, ele manda uma carta dizendo o que aquelas pessoas deveriam fazer para ter a salvação. E ele diz assim: a salvação não é concebida pela força da sua mão, não é pelo sacrifício, porque aquele povo sacrificava demais. Aquele povo tinha o costume de fazer cultos a divindades pagãs. E o livro de Romanos, ele traz algumas reflexões. Paulo manda a carta e tenta mostrar o seguinte: quem te justifica é Cristo, não são obras. Não são as obras que você faz, por melhor que você seja, que vai te salvar. Não são os hinos que você canta, não é a pregação que você faz. Se você pegar, tirar do seu sangue todo e ter com alguém, isso não vai te dar salvação, porque o preço foi pago por Cristo. Isso sim dá salvação. A carta de Romanos foi escrita para os estudiosos mais ou menos no ano 58 depois de Cristo, na terceira viagem missionária de Paulo, ou seja, mais ou menos 25 anos depois de Cristo ter morrido. Paulo recebe a Cristo em 58, 20 anos depois que ele aceitou a Cristo. E aí, essa carta, a carta aos Romanos, mandada da Embaixada de Coríntios, para alguns é o verdadeiro Evangelho de Paulo. Alguns dizem ser a carta, o livro mais importante do Novo Testamento, porque ele mostra as chaves da salvação. E a epístola é considerada a constituição do cristianismo, pois nela Paulo aborda todas as verdades fundamentais da fé cristã. Paulo fala de pecado, Paulo fala de lei, Paulo fala de juízo, fala de salvação, fala de graça, de fé, de obra, retidão, justificação, eleição, santificação, glorificação, redenção e ressurreição. Por isso ela é chamada do Evangelho, o Evangelho do Novo Testamento. E ela fala do poder de Deus. Naquele tempo ninguém achava que Roma ia ser destruída. Todo mundo tinha medo de Roma. Roma era um poderio. Mas Paulo disse: o poder de Deus é acima de tudo. Aleluia! O Senhor é o dono do tempo. Glória! É o dono de toda a autoridade. Ele tem poder sobre toda a autoridade. E o assunto central de Paulo é essa justificação pela fé. E quem pode nos justificar? Paulo disse que é só Jesus Cristo. Foi a morte de Cristo na cruz que nos justificou. Aleluia! E quando ele manda essa palavra, ele diz: olha, vocês não me conhecem, vocês não são judeus, então eu vou dizer para vocês precisam da salvação. Vocês precisam entender o que Jesus quer: a justificação, a santificação e a glorificação. Ele trabalha a questão da doutrina do Evangelho, do capítulo 1 ao capítulo 8. Do capítulo 9 ao 11, ele fala do que Deus irá fazer, das maravilhas de Deus, a parte dispensacional do Evangelho. E na parte do capítulo 12, que a gente vai ler agora, ele fala da parte prática. O Evangelho sem prática não vale nada. Você tem que ter uma vida prática. Como é uma vida prática? É o que ele vai mostrar aqui. No capítulo 12, versículo de 1 a 2. Quem encontrou, diga amém. Amém! A minha Bíblia é diferente da tradução, que é na Nova Versão Internacional, né? E a Bíblia dos irmãos é na Almeida Revista e Corrigida. Então vou ler da minha, depois eu vou ler da de vocês, tá bom? Eu separei aqui para todo mundo entender. Romanos,
capítulo 12, eu vou ler na minha. Portanto, irmãos, suplico que entreguem o seu corpo a Deus por causa de tudo que fez por vocês. Que seja um sacrifício vivo, santo, do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorar. Não imite o comportamento e o costume deste mundo, mas deixe que Deus transforme por meio de uma mudança de seu modo de pensar, a fim de que experimente a boa, agradável e a vontade de Deus. Essa é a minha. Agora eu vou ler a de vocês. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, essa de vocês? Que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Aleluia! Experimentais qual seja a perfeita, agradável vontade de Deus. Amém? Glória a Deus. Irmão, meus irmãos, rogo-vos. Quando Paulo fala em rogar, ele está assim, eu ordeno, rogo-vos, pois, eu ordeno a vocês. Eu dou uma ordem. Essa ordem não vem de mim, essa ordem vem de Deus, pela compaixão. Aleluia! Pelo que Deus fez com vocês, um apelo amoroso, não em posição jurídica. Paulo usa a linguagem do pastor e chama os irmãos ao arrependimento. Rogo-vos, se arrependam perante Deus e apresentem o vosso corpo vivo, como sacrifício vivo. Meu irmão, o sacrifício de Israel era feito como um animal que era colocado, era tirado o sangue, jogado o sangue no altar, colocado para queimar, como sacrifício para pagar o pecado da pessoa. Jesus vem e se coloca como sacrifício. E aí não precisa mais de animal, você nem eu precisamos mais de animal. Aí agora, o que a gente quer que Cristo quer de nós? Deus já fez a parte dele. O que é que Cristo quer de mim e o que Cristo quer de você? Quer que a gente apresente o quê? O nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável. Aleluia! A Deus como culto racional. Meu irmão, o que é o culto? Culto é a gente prestar honra, prestar louvor, colocar Deus em segundo lugar. Culto não é só aqui. Aqui é um lugar que é a comunidade cultua, mas culto é um estilo de vida, um modo de pensar, um modo de agir, um modo de você viver. Como é que a minha mente está? De que a minha mente está cheia? Ele diz, apresentei o vosso corpo sacrifício vivo, vosso corpo. Eu vou me matar para Deus? Como? Eu vou pegar e vou matar os desejos da minha carne. Aleluia! As vontades que me separam de Deus. Aleluia. Tem gente que separa o jogo. Tem gente que separa de Deus é comer demais. A glutonaria. Tem gente que deixa de ir para a igreja para ficar descansada. Tem gente que deixa de ler a Bíblia para assistir novela, para usar o WhatsApp. Isso está afastando você de Deus. Você não está sacrificando os desejos da sua carne. Você está fazendo o desejo da sua carne. Cada pessoa tem um pecado de estimação. Mas ou nós matamos ele, ou ele nos mata espiritualmente. Nos leva para distante de Deus. E sacrifício a Deus é você matar o desejo da sua carne e se colocar perante o Senhor. A gente pode fazer tudo nesse mundo, mas não devemos fazer aquilo que desagrada a Deus. Aleluia. Todos nós temos uma fraqueza, mas como eu colocar o meu corpo como sacrifício vivo perante Deus? Eu quero dar um exemplo de Daniel. O povo de Israel foi levado como escravo em 606 a 604 a.C., lá para a Babilônia. A primeira leva, Daniel foi. Quando chegou lá, o rei Nabucodonosor disse: escolha os médicos mais bonitos, os mais inteligentes, mais estudiosos das famílias ricas. Escolheu Daniel e mais 3 amigos: Abednego, Sadraque, Mesaque e Abednego, Misael, Azarias
chamou os 3, os 4. E quando Daniel foi chamado, capítulo 1 de Daniel, que aquele homem chegou para ele, vamos dizer, o administrador, o mordomo, o cuidado na guarda, disse: olha, todo mundo aqui vai ter que comer da comida do rei, comer e beber vinho, tudo que tem nessa especialidade do rei. E Daniel fez o quê? Capítulo 1 de Daniel, versículo 8. E Daniel propôs seu coração que não se contaminaria com a iguaria da mesa do rei, nem com o vinho que o rei bebia. Rogou o chefe dos eunucos que não o obrigasse a contaminar-se. Daniel é um exemplo de abnegação da sua vontade. E ele disse: eu quero comer pão e água. Ele disse: mas eu não posso fazer isso. Se eu fizer isso, o rei me matará. Se ele descobrir, ele arrancará meu pescoço. E Daniel foi sábio. Crente tem que ser sábio, usar a palavra com sabedoria. O que foi que Daniel disse? Faz um teste comigo. Se eu passar nesse teste, eu continuarei comendo água. Se eu não passar, você me tira a água e o pão, eu coloco no vinho. E aí, com o passar dos dias, quando Daniel foi olhar, ele estava mais longe que todos os outros. Mas por que Daniel não comeu a iguaria do rei, meus irmãos? Você sabe por quê? Porque é na mesa que a gente conhece as pessoas, é na mesa que a gente se relaciona, é na mesa que a gente vive os pensamentos. A casa, o mais importante da sua casa, quando eu casei, eu pensava que era a cama, mas hoje não, sei que é a mesa. Sabe por quê? Porque é na mesa que eu ensino meus filhos, né? Às vezes não pode, mas fala demais. É na mesa que eu converso com minha esposa, que eu divido com minha esposa meus planos, meus sonhos. É na mesa que eu recebo meus amigos. É na mesa que a gente tem comunhão. E ele disse: eu não quero ter comunhão com esse povo que não é de Deus. Daniel propôs seu coração não ter comunhão. Então cuidado com quem você se relaciona, com quem você senta, com quem você come, com quem você anda. Porque as pessoas podem levar você para onde? Para a escuridão eterna, para a separação de Deus. A palavra de Deus, meus irmãos, ela é clara. Vivemos dias de apatia, dias que são iguais ao dia de Daniel. O mundo dita padrões e nós muitas vezes repetimos. Paulo convoca algo radical, uma adoração que transforma. Não é emoção entregue à vida um momento. Hoje é um dia de decisão na minha vida e na sua vida. Daniel é um exemplo vivo de quem decidiu, desde cedo, se transformar, confiar na providência de Deus. Quando nós confiamos, nós contamos vitória, como as irmãs contaram aqui, como o irmão Dedé contou aqui. Eu sou pequeno, mas Deus me abençoar, tem que cuidar, tem cuidado. Eu sou o menor, disse ele. Cada um dos irmãos contou uma vitória. Eu poderia ter contado que Renato está melhor, Sofia fez vários anos que deu problema, 12 anos que ela fez 68, agora fez só um, deu problema. Então está melhor. Mas a semana passada lá em casa, a massa adoeceu 2 vezes, com diarreia, com garganta. Maria adoeceu, Maria está doendo com Maria está doendo com febre. Ana Luísa hoje adoeceu, está lá doente. Tudo para quem faz a obra do Senhor é difícil. Quem tenta servir a Deus da maneira correta, o inimigo vem e ataca a sua vida, ataca a vida de qualquer um. Se prepare, se você quer servir a Deus, você chega perto de Deus, você vai sofrer, e não é pouco não. Olha a história de Jeremias. Ele foi odiado pela família, ele foi odiado pelos amigos, ele foi odiado pelo povo, ele foi odiado pelos profetas, ele foi odiado pelos reis, ele foi odiado pelos sacerdotes, foi odiado por todos. Mas o Senhor disse na Jeremias capítulo 1, versículo 8: eu serei contigo para tu derrubar e destruir aqueles que se levantam contra a minha palavra, e para edificar aqueles que me obedecem. Deus, ele fala na vida da gente, mas a gente tem que ter um compromisso. Qual é esse compromisso? Se apresentar a Deus. Aleluia. Sacrifício santo e agradável a Deus. Matar o desejo pecaminoso da nossa carne. Aleluia. E servir a Deus. Hoje a gente serve a Deus. Hoje a gente serve o diabo, não tem pelo caminho. E servir a Deus é santificação. E o que é santificação? Não é dizer que eu tenho pecado. Você tem pecado, nós temos pecado.
Mas santificação é o pecado da ali, ele vai para lá. Eu corri com medo dele. Porque se eu for enfrentar o pecado, eu caio. Eu não sei a sua fraqueza, eu não sei os problemas que você tem passado, mas eu sei dizer a você: se você colocar o Senhor na frente, você vai passar. Se você pecou, se arrependa, coloque o joelho perante Deus, ore. Eu gosto de falar dois pecados de Davi. Davi que pecou, Deus não percebe, foi lá pedir perdão a Deus, nunca mais ensinou na vida da vida do pecado. Ele se arrependeu. Quem se arrepende não faz mais. Quem diz que se arrepende volta a fazer, não é arrependimento, é remorso. E remorso, porque ninguém tem só remorso é com fé. A gente tem que se arrepender e mudar. Davi, se achando muito poderoso, chamou Joabe, eu quero que você compre um pão. Joabe disse: para quê? Porque eu quero. E Deus não queria. E ele mandou para esse Joabe, começou a contar o povo, começou, e Deus mandou quem? Mandou um anjo. Ele viu um anjo gigante lá na ilha de Araúna, deixando o povo morrendo com pessoas. E ele falou com Deus: Deus disse: oferece um sacrifício para que eu abrande meu furor. Aí Deus começou com ele e disse: por que tu colocou isso no teu coração? Teu orgulho para os cortes da grama ao teu. Eu não estou contigo. O que tem acabado com muita gente de crescer é o orgulho, a soberba, o maior pecado que existe no fundamento do universo. Satanás que insistiu nesse pecado. E Satanás é achou que ele pode te encher, se ele não tiver cuidado, se não tiver aos pés do Senhor, porque nós somos fracos. Satanás convenceu um terço dos anjos, criaturas que viam a Deus, criaturas imortais, não vai enganar a mim e a você. A gente tem que estar, como o Dedé diz, debaixo das asas do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E para isso a gente tem que se colocar como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Hoje é dia de decisão. Podemos propor em nosso coração: eu quero consagração, eu quero mudança, eu quero agir conforme a vontade de Deus, eu quero mudança de vida. E para você, para mim ter mudança de vida, a gente precisa fazer o quê? A gente precisa mudar de atitude. Gente, se eu andar no meio de circulador de plano, eu vou ser o sexto, andar com eles, eu vou ser lá do. Se eu começar a andar com 5 pedreiros, eu vou aprender a ser pedreiro, eu vou ser pedreiro. E se eu andar com 5 servos de Deus, mesmo que eu não sei, eu vou me tornar servo de Deus. Tem um validade que diz assim: me diga com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Ande com pessoas santas, procure pessoas que vivem a palavra de Deus, mude de vida. E agora, o versículo 2 diz assim: não vos conformeis com este, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, pensamento, mente, várias traduções, para experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Gente, a batalha espiritual, o diabo não veio com uma faca na sua frente, pode guardar, não importa, mas não é assim. A batalha espiritual está dentro da sua mente. É uma luta com o desejo de não acordar de manhã e vai para o outro. É um desejo de você ficar assistindo a televisão no barulho ou no celular para o outro. É um desejo de você não ter coragem de se ajoelhar para Deus. É aquela fome que você não jejua, passa o dia da novela, 10 horas, não dá fome. Quando você vai jejuar, que você acorda no marca de meia-noite. De madrugada você tem fome. Isso é comigo. É aquela fome, aquele negócio: o Senhor tem misericórdia em mim. E preocupado, às vezes não chega de meu dia, uma hora que eu vou pegar o jejum, estou com uma dor de cabeça, só Deus sabe. Mas sabe por quê? Porque o Satanás, o inimigo, ele ataca dentro da sua mente. A batalha espiritual não é lá fora, é dentro da mente. Então a gente tem que mudar a mente. Se eu sou crente, eu vou todos os dias para a igreja, eu ando bem arrumado, ando com roupa decorosa, eu tenho uma vida para todo mundo bela, mas meu pensamento, quando o irmão do negócio comigo, eu fico maltando. Você vai pagar, você vai ver o que eu vou fazer, eu levo o desafio para casa. Tem gente que diz assim. Eu vi um crente uma vez sentado na calçada, ele estava sentado, e uma pessoa no negócio disse: olha o que eu tenho para ele. E bateu assim, puxou o revólver. Meu irmão,
E era crente, pregado com a palavra. O diabo cegou a vida dele. Porque ele achava-se demais. Deu uma brechinha e caiu. Aí o diabo foi. Meu irmão, qualquer um de nós podemos cair. Aqui não tem super-homem, mas tem super-mulher, tem super-mulher. Aqui, o que for mais sábio tem que ser com Jesus, como humilde. Jesus disse que não veio para ninguém servir, mas eu servi. Grande, o reino de Deus é quem serve. E servir não é só pregar. Servir não é só cantar. Diz que Billy Graham teve um sonho. Conta-se que Billy Graham teve um sonho. E nesse sonho ele viu ele uma irmã da igreja. E lá, porque vai lá para a coroa. E tinha um anelzinho. Aí ele disse: Senhor, essa coroa grande é a minha, que eu sou o maior pregador. Diz que Billy Graham pregou em 3 dias na Inglaterra, foram 28 mil pessoas se converteram em 3 dias. Teve um dia ele pregou 10 mil pessoas. Foi o maior pregador do século XX. E aí ele disse no sonho, chegou lá e depois pegou, deu um anelzinho para ele. Ele disse: essa coroa é dela. Ele disse: mas ela era pregador. Mas era ela que fazia a obra orando para você pregar. Deus não vê como o homem vê. O coração de Deus é diferente do meu e do seu. Ele não olha para a aparência, ele olha para a dedicação, para o que você tem colocado nos pés deles. Quando você coloca nos pés dele, você chora, ele encontra sua lágrima, faz o vitória na sua vida. Agora, para isso, você tem que ter mudança de pensamento, não guardar mágoa, não guardar pouco, porque se tiver amor no seu coração, se tiver mágoa, você não está servindo a Deus, você está servindo o diabo. Isso me destrói a sua comunhão com Deus. Indiretamente você pensa que está fazendo uma coisa, você está se afastando de Deus. O perdão não é bom para quem recebe, é bom para quem dá. Aleluia! E a palavra é pura de mente. Qual é o motivo que Deus quer de nós? Misericórdia. Deus fala que misericórdia. A compaixão de Deus é a ideia de misericórdia. A misericórdia nasce da gratidão pela graça. Quem entende a misericórdia não vive da mesma maneira. Nós somos salvos pela misericórdia de Deus. Foi a misericórdia de Deus que nos salvou, porque ninguém aqui merece salvação, ninguém aqui merece nada. Verdade. Nós temos a misericórdia de Deus. Obrigado, Jesus. Então apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo, em consagração diária. Corpo, tempo, imagem, sonho, não apenas o momento, é uma vida entregue a Deus. Seus sonhos, tudo. É uma recusa de viver o que esse mundo oferece, como Daniel fez, não ser moldado pelo mundo, vai quebrar o molde. Aleluia. Quebrar o molde e viver diferente. Daniel hoje é lembrado no mundo inteiro pelo que ele fez, pela obediência. Quem obedece é lembrado, quem desobedece se acaba. Meus irmãos, muitas vezes nós podemos dizer: mas eu estou orando pelo meu marido, estou orando pela minha esposa, estou orando pelo meu pai, pela minha mãe, não aceita. Meu irmão, o tempo de Deus é diferente do meu e do seu. Eu orei 16 anos pela vida do meu pai na igreja batista, ele não queria saber de Deus. Mas antes dele morrer, irmão Océlio foi no dia, disse que aceitava e queria ser crente. O irmão Ela foi no outro dia, depois ele disse que queria ser crente, e mais um pouco depois da primeira vez que o Océlio morreu com o pai de Israel. Por que eu estou dizendo isso? Porque ele nunca foi na igreja, mas Deus ouviu as minhas orações. Aleluia! Trouxe salvação do meu pai. A transformação é uma renovação do entendimento para experimentar a vontade de Deus. Se você obedece, você vai ver a diferença. E essa diferença, ela não começa lá fora, não. Ela começa aqui, ó. As suas ideias, os seus pensamentos. Eu vou perguntar aos irmãos, mas não respondam para mim, uma pergunta retórica. Quais são os seus sonhos? Seus sonhos são unicamente aqui físico ou são sonhos para a eternidade? O que você pensa unicamente para cá, a sua mente, você pensa mais nas coisas do mundo ou nas coisas de Deus? Você pensar, eu vou servir a Deus, ou eu vou fazer isso para mim, ou no seu eu? Se você está pensando só no seu eu, você está servindo ao diabo, na cara. Está se afastando de Deus, mas você sonha com Deus, você está pensando naquilo que o Senhor quer. Rogo, apelo amoroso, não imposição jurídica, Deus quer de nós. Apresentei uma palavra também no grego, parestazai, ação voluntária.
colocar à disposição de Deus. Daniel fez isso, ele colocou no coração uma decisão interna de se colocar perante Deus. Sacrifício vivo, em vez de sacrifício morto. Sacrifício vivo é o cristão que entrega a sua vida, não rituais vazios. Daniel demonstrou que o sacrifício vivo ao recusar alimentar-se do rei, confiar em Deus para sustentar sua fidelidade. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. A fidelidade traz a vida, a infidelidade traz a morte, a fidelidade traz respeito, a infidelidade traz desrespeito, a fidelidade traz alegria e a infidelidade traz tristeza. Quer ser feliz? Não aqui. Porque a Bíblia diz que aqui não queremos. Não fala felicidade. Quem promete felicidade aqui é o diabo. Quem promete felicidade aqui não é Deus, é o diabo. A felicidade é eterna. A felicidade é o pós-morte. O Senhor não aceita você ir para o inferno. Ele tira você do inferno e leva você para o céu. Não se conformar uma decisão, uma prática. Daniel não apenas pensou, ele só se tornou o chefe dos eunucos. A resistência cristã é a decisão, comunicação sábia. Renovação de mente não é somente a informação, é uma transformação do centro do pensamento, da vontade. Ela procura discernimento para escolhas. Pode ser, mas por que tantos pensamentos ruins que vêm em mim? Abra aí em 2 Coríntios, capítulo 10. Eu acho que é 10. 2 Coríntios 10. E olha só o que Paulo disse nos Coríntios 10:5. Eu vou ler da minha Bíblia, então vamos ler na sua, lei para a gente entender. Destruímos todas as opiniões arrogantes que impedem as pessoas de conhecer a Deus, levando cativo todo o pensamento rebelde e ensinando a obedecer a Cristo. Alguém pode ler? Vamos começar. Destruir os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Então, a gente, quando não estiver pensando pela vontade de Deus, Senhor, tira esse pensamento da minha mente. Rogue a Deus. Senhor, prenda esse pensamento que vai mudar a sua mente. Senhor, coloca pensamentos puros, pensamentos que são da sua vontade, pensamentos que são proveitosos, não deixar o inimigo dominar nossa mente. Porque a mente vazia é a oficina para o inimigo. A mente renovada permite provar e comprovar a vontade de Deus na família, no trabalho, nas finanças, no ministério. Quando eu digo na família, a sua família respeita o crente, se não respeita, tem alguma coisa errada. No trabalho as pessoas sabem que você é crente, você está vestindo como crente, ou você senta na roda dos escarnecedores, contando piadinhas com o seu lagarto. Nas finanças, você pega o seu dízimo, ou você é um ladrão, uma ladra? A Bíblia ensina. No seu ministério, qual é o seu ministério? O tema da mensagem de hoje, eu falei no mesmo tema. Saber a vontade de Deus em minha vida. Eu acho que o tema deve ser esse. É que esse texto nos mostra para a gente saber a vontade de Deus na nossa vida, um culto racional de transformação, apresentar o corpo, renovar a mente, o entendimento, viver a vontade de Deus, é saber o que Deus quer em minha vida, na sua vida, nas nossas vidas. E a direção de Deus confirma a paz, pela justiça e pela edificação. Quem tem a Cristo, vive tranquilo. Irmão, agora imagine uma cidade toda escura. Faltou energia na minha casa. Agora passamos 10 minutos sem energia. Mas imagina quando falta energia. Na rua, falou todo né? Imagina quando falta energia. Se cada, é ruim, né? Mas se cada um ligar uma vela e se juntar, vai começar a brilhar, vai começar a fazer luz. E nós somos essa luz. Nós somos essa luz do mundo. Hoje você é convidado, como Daniel a propor no seu coração, não se conformar. Você precisa se levantar agora e declarar: Senhor, eu me apresento, eu renovo a minha mente, eu quero provar a tua vontade nesse momento da minha vida. Eu quero que minha família veja isso em mim. Eu quero seguir, ó Deus, os teus planos, não os meus, porque os teus pensamentos são melhores que os meus. Confia no Senhor, coloca-se perante Ele, meu irmão. Consagra a tua vida
consagração, não é só pensar, é viver. E se tu fizer isso na tua vida, galera, vai haver mudança no povo da minha, como vai acreditar com vocês aqui. Mas se você se pegar mais a Cristo, vai haver mais mudança, mais transformação. Aleluia. Agradeça a oportunidade em nome de Jesus. Graças a Deus. Deus apelou a Senhor com a família dele, pelo sustento.